Já tá? Porque, William, esse material depois ele vai para o YouTube, né, no canal, são 2 canais, o canal do Instituto de Direito Humano Global, que é liderado pela Lívia, e também no canal da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do nosso estado do Mato Grosso do Sul, tá? Muito Bom, bom. então agora vamos dar início a esse nosso 6º encontro, né, que, reafirmo, é uma realização da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Escola Judicial do Tribunal de Justiça e com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Humano Global. E o encontro dessa noite será dedicado ao estudo de um específico julgado do Superior Tribunal de Justiça, que trata da via para a impugnação, para a recorribilidade das decisões interlocutórias. É esse julgado que gerou aquele célebre acórdão de todos conhecido, pelo menos essa expressão, da taxatividade mitigada, que foi cunhada aí no voto vencedor da ministra Nancy Andrighi. Então, a origem, ela se dá no estado do Mato Grosso, não o nosso do Sul, do Norte, e por entender estarem presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, por verificar a presença de múltiplos recursos envolvendo a mesma questão, o presidente do TJ, o vice-presidente do TJ do Mato Grosso, selecionou esse recurso e mais um outro que depois, quando chegou no STJ, para o que interessa o nosso, recebeu o número 1.704.520 e ele foi tido como representativo dessa controvérsia, né? No caso, o recurso especial selecionado tinha o específico propósito de discutir se era ou não cabível o agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória que tratava sobre competência. No STJ, a seleção feita pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul foi aceita e a Corte Especial se decidiu, se reuniu, melhor dizendo, e por unanimidade decidiu por afetar os 2 recursos e estabelecer, então, um procedimento diferenciado de tramitação para a formação de um precedente qualificado. Nessa perspectiva, então, houve o convite e o pedido de ingresso de colaboradores de amicus curiae, tema que a gente estudou no nosso primeiro encontro com o professor Cássio Scarpinella Bueno. Então, aqui no caso, o Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil participou com a emissão de um parecer, que eu tive a honra de participar aí da sua confecção, junto com a professora Paula Sarno, com o professor Paulo Henrique Lucon e com a Rogéria Dotti. E também a Associação Brasileira de Direito Processual, a ABDPRO, a União Federal, a Defensoria Pública e o Ministério Público Federal. Bom, ao final, não, ainda nessa decisão de afetação, né, eu transcrevi uma passagem aqui para fazer a leitura, porque é muito importante essa decisão de afetação, porque tem que haver uma correspondência entre o tema afetado e depois lá adiante o que é decidido. E na decisão de afetação consta que o tema envolvia discutir a natureza jurídica do rol do 1015 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. E com esse, então, propósito aparentemente alargado, né, em comparação com o tema que era objeto do recurso especial, a Corte Especial, por maioria, por uma votação bem apertada de 6-5, firmou a tese de que, aspas, o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, e por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão do recurso de apelação. Então, essa é a apertada síntese aí do caso que a gente vai estudar hoje. Então, como de costume, nós teremos inicialmente a exposição do nosso convidado por entre 10 e 20 minutos para suas considerações iniciais, uma contextualização da temática. E hoje temos a honra de receber o professor William Santos Ferreira, que é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, onde é professor da graduação, especialização, mestrado
e doutorado. E, assim, além da sua qualificação muito profunda, né, o professor William tem uma ligação especial com esse julgamento, porque as pessoas que fizeram a leitura, que tiveram contato com a obra, que se não estiver aqui, está ali embaixo, mas eu vou fazer questão de mostrar, dentre as múltiplas correntes que se formaram aí, as variações das 3 correntes que foram listadas aqui nos votos, especialmente no voto da ministra Nancy Andrighi, a corrente que acabou prevalecendo foi a defendida no âmbito doutrinário pelo professor William Santos Ferreira. Então, nós vamos aqui ter a honra e a oportunidade de estudar com o idealizador da solução que foi encampada pelo STJ. É muita coisa, né? Então, William, muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos brindar aí com a oportunidade do debate, de atender a nossa comunidade acadêmica, discente e docente, e também várias pessoas do Brasil, né? Dentre os nossos inscritos, nós temos pessoas de várias partes do Brasil, aí depois até eu peço aqui no chat as pessoas se identifiquem para a gente ter uma noção de quais são as cidades, os estados que estão aqui representados. Bom, eu não quero mais me alongar mais, só 2 últimos pedidos, né? Se puderem, mantenham as câmeras abertas, é muito mais legal para o professor visualizar a sua plateia, né? Isso é muito melhor, a gente, com as expressões, né, de entender, de não entender, o professor vai sempre reformulando as suas ideias, então será muito bacana para a gente se a gente puder vê-los. Se não der, não tem problema, é só um pedido. E agora um pedido bem importante, mantenham sempre aí os seus microfones fechados, para que a gente não tenha a interferência de um barulho aí que possa acontecer no ambiente onde vocês estão. E, como última mensagem, o Henrique, tem uma ferramenta que ele vai compartilhar conosco aí, que eu peço que vocês registrem a frequência, né? Porque, como sabemos, as pessoas que participarem em até 70% dos nossos encontros, são 10, então quem participar de pelo menos 7, vai obter aí um certificado emitido pela Universidade Federal, juntamente com a EJUDE, e que isso vai servir para o seu currículo e também para comprovação de atividades extracurriculares aí, o que é exigido em todas as universidades. Então, com essas mensagens finais, passo a palavra ao querido amigo William para as suas considerações iniciais. Um abraço, William. A palavra está contigo. Muito obrigado. Boa noite a todos, aqueles também que entraram depois. Eu queria, primeiramente, dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder estar presente num encontro, ter sido um dos escolhidos dentre uma constelação organizada aqui para esse trabalho que acredito e reputo realmente um trabalho num formato inovador, num formato que é propositivo, ele debate precedentes de uma forma autêntica, ou essa indicação, esse labor é fundamental. Na verdade, nós estamos aprendendo a andar no plano nesse momento, nessa área. Então, esse aprendizado, ele é muito importante ser testado. E eu parabenizo a organização, agradeço o meu amigo Luiz Henrique Camargo, que tem sempre com essa forma entusiasmada, interessada, conhecedor, ele que, além de um amigo, é para mim uma referência, seja no plano da advocacia, como também no plano acadêmico. O seu trabalho vai muito além dessa forma singela com que ele expõe, com essa forma amigável que todos conhecem. Ele vai muito além, é um dos responsáveis pela estruturação do Código de Processo Civil que nós temos. Eu que acompanhei, eu tenho 2 felicidades. Eu acompanhei a evolução dos trabalhos legislativos com a sua participação efetiva em diversos momentos e, ao mesmo tempo, tive o prazer
também de acompanhar a sua evolução acadêmico-científica, inclusive, me lembro, estando na sua defesa de doutorado na PUC de São Paulo. Então, para mim, e várias vezes tenho a oportunidade de estar também em Campo Grande, a seu convite, e por isso eu não posso deixar de agradecer, porque é um amigo, é um casal amigo que eu tenho, a família aí, mas, ao mesmo tempo, essa nossa união, que é uma união natural, uma união que veio se consolidando ao longo do tempo, e, para mim, eu fico muito feliz de poder estar dividindo isso hoje. Com a professora Lawane também, que eu sei e acompanho também toda a sua dedicação, seus debates, seu tratamento sempre também muito profundo, inclusive no direito de família, enfim. Eu estou aqui muito à vontade, porque eu estou entre amigos, ao mesmo tempo que quero também muito debate, porque eu estou muito à vontade para isso. Nós já conversamos sobre isso. Então, muito obrigado a todos os presentes. É uma satisfação estar ao lado de vocês. Quem puder ligar a câmera, eu realmente agradeço. Quem não puder, a gente faz uma chamada oral, não tem problema. Brincadeira, mas será um prazer se vocês puderem estar também conosco. Eu falo sempre a frase, olha, parece igualzinho. Eu falo a mesma coisa que o professor Rô falou, é a mesma coisa. Então, por favor, vamos, dentro daqueles que podem, evidentemente, vai ser uma satisfação. No mais, eu vou agora iniciar, mas sem antes deixar de destacar que vi aqui, inclusive, que nós temos mestres pela PUC que foram nossos alunos no mestrado. Um deles que eu identifico aqui é o Júlio César Guzzi, enfim, que também tem um longo contato com ele, com o seu trabalho, enfim, em vários momentos da vida acadêmica, como em outros aqui presentes, eu também deixo um abraço aqui a todos. Bem, agora a hora é de irmos para o ponto. O professor me colocou numa situação delicada, porque, ao ser gentil a ponto de me identificar como uma das correntes sustentadas para a defesa de uma tese que estava muito difícil de ser discutida, ao mesmo tempo me coloca uma responsabilidade muito grande, porque parece que eu tenho que ser o defensor do acórdão e também das consequências geradas pelo acórdão. Na verdade, mas eu quero dividir com vocês uma história rápida, muito rápida. A primeira questão é a seguinte: eu recebi, antes até da aprovação do código, um convite do professor Cássio Scarpinella Bueno para escrever no Código de Processo Civil. A ideia era que eu trabalhasse com o direito probatório, porque eu trabalho muito com essa matéria, e ele me convidou. Só que eu, num primeiro momento, achei que não era ainda para aquela atuação no direito probatório eu trabalhar no Comentários ao Código de Processo Civil, que saiu em 4 volumes, pela editora Saraiva. E disse a ele que, se tivesse um espaço, eu poderia fazer uma outra matéria. Ele falou: que tal, já que você tem uma obra sobre tutela antecipada no âmbito recursal, que tal você escrever sobre apelação e agravo? Naquele momento, de um amigo convidando e um outro amigo aceitando, eu falei: eu vou aceitar, porque, afinal de contas, uma honra. E aceitei. Mal sabia onde eu tinha me enfiado, porque, no fundo, ao falar sobre isso, eu praticamente escrevi um livro para falar só da apelação e do agravo, porque foi uma loucura. Eu não devia ter feito dessa maneira. Mas, e agora vem a colocação, por outro lado, aconteceu uma coisa. Eu não consegui deixar de escrever numa ordem estruturada, a partir de apelação e indo para o agravo. Aqui vai um primeiro contato com o tema. A segunda questão que me trouxe foi que eu tinha uma angústia muito grande. Primeiro, porque eu não fui o primeiro a trabalhar sobre o assunto. Então, sérios e profundos conhecedores do processo civil, já como bandeirantes, abrindo o debate, trabalharam essa questão com muita profundidade, com seriedade, e o tema já iniciava caudaloso, só que, na época já dos debates do projeto, nós já falávamos do perigo que era cairmos em algo que já tinha acontecido no Código de Processo Civil
anterior ao de 73, vejam bem, que era o CPC de 1939. Por quê? Porque o CPC de 1939 tentou cair num casuísmo legislativo de hipótese de cabimento do agravo e correlatos, digamos assim, para ficar mais fácil. E o que aconteceu? Um caos. O caos era tão grande que o próprio legislador que criou, já criou um dispositivo que foi depois batizado de princípio da fungibilidade. Tamanha a dificuldade para tratar desse assunto, que era o artigo 810 do CPC 39, mais os problemas do próprio agravo. E todos diziam, esse vai ser um grave problema. Bom, indo numa linha, e eu volto daqui a pouco a essa história de como é que escrever por causa do problema, o que aconteceu? Quando nós tínhamos o código de 73, 73 resolveu ser prático. O que é, no curso do processo, cabe agravo, sentença cabe apelação. Ponto. Uma proposta conhecida e que, nesse aspecto, foi consideravelmente bem sucedida na solução do cabimento. Mas levou a uma hiperinflação recursal, porque toda a matéria passava a caber agravo de instrumento. E tínhamos como paradigma diferente o trabalhista, que não tinha a recorribilidade das interlocutórias. Aqui é só para criar um panorama. Claro que o trabalhista tem uma peculiaridade muito importante, que ele é praticamente centrado em oralidade e audiência. Uma das características das hipóteses, quando você escolhe um caminho que não é um processo muito alargado, é aquele que você consegue concentrar as matérias. Bom, mas isso no Código de 73. O legislador de 73 tentou restringir o agravo de instrumento e não foi bem sucedido, porque ele dizia que devia ser por agravo retido. E o que todo mundo começou a fazer? Tentava o agravo de instrumento e era convertido em retido se não desse certo. Na prática, eu vou no erro. O que os tribunais começaram a julgar no Código de 73 com essa reforma do CPC de 73? Eles começaram a dizer o seguinte: já que eu estou com a matéria, eu estou lendo para dizer para converter, eu não vou converter, eu já vou julgar isso aqui e acabar com esse problema. Isto é fundamental para entender o que nós vivemos, a meu ver. O erro de 39 e a reforma que tentou racionalizar. Ou seja, você reclamava, mas, ao mesmo tempo, não tinha apreciação imediata. Salvo nas hipóteses de urgência. Era isso que tinha. Todo mundo alegava urgência, e aí, com isso, os relatores achavam que era duplo trabalho converter. Eu mesmo sustentava que a conversão ela era pedagógica, porque ela levaria, no primeiro momento, esse volume, mas depois falaria, não cabe, e se continuarem insistindo, vai ter uma fé nessa hipótese, etc. Mas isso não deu certo. A prática engoliu o sistema dos doutrinadores que sustentaram a racionalização, orientando os tribunais a serem pedagógicos na sua construção. E, na verdade, isso foi tão rápido entre uma situação e outra que isso foi engolido e a doutrina foi ignorada no ponto que sustentava esse tipo de questão. Então, o que aconteceu com o legislador de 2015? A proposta do projeto, e depois todo o debate, era: precisamos achar uma solução para o que não deu certo no 73. E a solução foi restringir a recorribilidade. Essa era uma premissa, e é muito importante também dizer isso. Ponto. Isso é indiscutível. Passado esse ponto da decisão, que era para reduzir recursos, claro que existiam dois alvos. O primeiro alvo era um agravo, era um recurso que sempre apanhou muito no sistema, chamado embargos infringentes. Que, diga-se de passagem, tinha muito sucesso na qualidade do debate, pelo menos de todos aqueles que atuavam no dia a dia forense, ainda que nós não tivéssemos uma pesquisa. Mas não é o nosso foco hoje. O outro tiro certeiro era agravo de instrumento. E a ideia era restringir o agravo de instrumento. No fundo, eu acho que a vontade era matar o agravo de instrumento. Porque quem lê o projeto lê um sonho.
e um sonho era não ter agravo. Porque fala da recorribilidade exacerbada. Porque, só para concluir para aqueles que estão também iniciando na vida acadêmica ou profissional, o problema do agravo é que, quando ele sobe com uma discussão de um tema que poderia, talvez, se esperasse a sentença, está morto, porque ele não seria interesse, porque ou já deu certo por uma parte, ou o juiz já tomou uma decisão que prejudicou aquela matéria. Ou seja, às vezes nós discutimos os pontos de forma exacerbada e, no final, ele vai ter pouca implicação prática. É um item. O outro item, e aí eu levo essa conclusão da parte legislativa do projeto, era uma outra reflexão, que é a seguinte: a partir do momento que eu tenho decisões interlocutórias não recorríveis, eu levo a uma valorização da decisão de primeira instância e concentro os problemas numa vez só em sede de apelação, salvo algumas hipóteses muito raras. Essa era a ideia. E aí, por isso, o legislador, e agora eu chego a essa conclusão, tanto que no projeto, pode falar melhor, muito melhor que eu, o projeto tinha mais de 20 hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. E aí, essas hipóteses sofreram uma cirurgia bariátrica no projeto, no trâmite, a ponto de ter os que estiveram ali presentes, os incisos. Ocorre que um deles, inclusive, era a competência. A questão da competência. Muito bem. Feito isso, então, nós temos um código que, ao final, com aprovação, diz: 1015, cabe agravo de instrumento nas hipóteses aqui estabelecidas. Enumera, e no último inciso diz: e outras hipóteses expressamente previstas em lei. É isso, e tinha o parágrafo único. Num exemplo, como a situação da execução e do inventário, que não teriam porquê, por uma execução, termina por uma sentença que encerra com prescrição ou com pagamento. Então, não faria sentido você não ter interlocutórias recorridas na execução. E também a situação envolvendo interlocutórias no inventário, porque o inventário também homologa a partilha. Então, o que eu vou deixar de problema depois de uma homologação de partilha? Então, e aí, claro, teriam inúmeras liquidação também, e inúmeras variáveis que aí a jurisprudência começou a tratar. Bom, mas enfim. Então, o que nós temos? Projeto convertido em lei, aprovado, 1015, enumeração. Hipótese última, e salvo hipóteses expressamente previstas em lei. Dispositivo muito pesado, salvo outras hipóteses previstas em lei, talvez no Código de Processo Civil ou em legislação extravagante. Muito bem. Aí, isso foi aprovado. Com isso, surgiram, inicialmente, basicamente, as seguintes correntes. A primeira corrente defendia que o código tinha que ser interpretado em sua literalidade, porque era uma escolha, e o legislador faz escolhas, e a escolha foi no sentido de não caber agravo de instrumento, além das hipóteses taxativamente enumeradas. Taxatividade, ponto. Essa era a primeira conclusão. E aí, o acordo, inclusive, diga-se de passagem, que ele teve a oportunidade de ler, ele até é cuidadoso ao extremo, apresentando com respeito às teorias expostas. E uma delas era essa, com nomes de altíssimo respeito, dentre eles Alexandre Freitas Câmara, Heitor Vitor Sica, da USP, e tantos outros colegas que sustentavam essa posição, entendendo que havia uma escolha do legislador e que nós teríamos que, se quiséssemos algo diferente, trabalhar no plano democrático, no legislativo. Essa era a primeira corrente. Corrente essa que tinha um problema a resolver. Porque tinham várias hipóteses que, se deixadas para apelação, teriam uma inutilidade, se não plena, quase plena, e alguns danos seriam concretizados. Então, nesse primeiro grupo, eu dividiria em dois.
Se eu estou sendo claro, por favor, se eu não estou, eu aguardo que vocês me... Inclusive, meu amigo Volpe também, por favor, fique à vontade. Eu estou tentando só ser um pouquinho mais didático na estrutura linear de problemas. Então, a primeira e respeitabilíssima corrente tinha essa proposta, que, diga-se de passagem, agora repito, olhando o projeto e as justificativas da aprovação, tem algo bastante consistente, além do próprio dispositivo do 1015 e demais dispositivos legais. Bom, muito bem. Esta posição se dividia em duas. Os internos dessa colocação diziam, uns, e não cabe nada, razão pela qual, se houver outro tratamento, que vá buscar por outros mecanismos ou até numa mudança legislativa. Esse era o mais radical de todos. E a posição secundária, que era uma que começou a crescer, dizia, e quando houver dano irreparável, ou quando houver uma situação absurda, emprega-se o mandado de segurança, impetra-se o mandado de segurança. Por quê? Porque eu teria uma situação que eu precisaria demonstrar o direito líquido e certo, mas eu teria também a peculiaridade de impor uma solução para aquele caso concreto, porque eu não poderia afastar um dano. Muito bem, de apreciação. Essa era a primeira corrente. Consistente primária. Surge, então, a segunda corrente, que é uma corrente que ganhou muitos adeptos de plano, porque, inclusive, capitaneadas pelo Fred Didier, nosso amigo, e também o nosso amigo Leonardo Carneiro da Cunha, que, com muita antecedência, repito, defenderam soluções encontrando problemas no próprio 1015. E a primeira, que ficou mais conhecida, foi a proposta, porque eles partem do problema e apresentam a proposta. Eles mostram, por exemplo, uma situação, ao ver deles, injustificada, que era a questão da competência. Por quê? Se um processo tem uma discussão sobre competência, era uma preliminar de contestação. Lembrando que, em competência absoluta e relativa, preliminares da contestação atualmente. Ao ser apreciada pelo juiz, que afasta ou que acolhe, não tem previsão no 1015. E eles falam, ok, aí vai para o local competente ou permanece naquele local. Só que o fator é, como não cabe recurso agora, vai caber na apelação. Só que se um deles tiver razão, o tribunal vai anular tudo para voltar? A resposta, embora alguns diziam que até poderia chegar a esse ponto, no final, isso não aconteceria. Seja porque o tribunal manteria a posição porque levaria um grave dano, seja porque, mesmo que o tribunal devolvesse, o próprio juiz competente poderia confirmar tudo porque era o novo regime da competência, mesmo na absoluta, em que não tem nulidade, tem apenas e a eficácia também permanece, salvo eventual decisão contrária do órgão competente. Então, só para consolidar aqui a ideia, eles diziam, não faz sentido, eu não posso esperar até o final a competência, porque senão no final não vai ter nada. E mais a mais, nós temos um inciso que trata da arbitragem, que fala sobre a decisão sobre a arbitragem, e essa decisão sobre a preliminar de convenção arbitral, caso ela seja acolhida, levando à extinção do processo, tudo bem, porque em regra vai para a sentença cabe a apelação. Perfeito. O problema é, e se ela for indeferida? O processo vai prosseguir. Só que vai prosseguir aonde provavelmente o tema seria de arbitragem. E o tribunal depois no final vai dizer, é arbitragem. Agora vai para arbitragem? Então eles diziam, isso está previsto. Por isso que cabe agravo imediatamente. Ora, se cabe agravo num aspecto de jurisdição privada, estou simplificando, privada na terminologia, ou pública no judiciário, e a jurisdição, se competência é uma divisão de jurisdição, ou pelo menos de atribuição de papéis, por que a competência não está inserida no item, no inciso, que traz um conjunto amplo e um outro mais restrito? É quase como se nós tivéssemos, na hipótese do inciso, uma abertura lateral em que aquele inciso previsto não é descumprido, ele é estendido. Alguns chamavam isso de analogia, outros chamavam de extensão. Procurar compreender o dispositivo de uma maneira mais extensa. Os próprios autores que eu citei diziam com muita profundidade que eles não contrariavam o código porque uma interpretação
dentro do próprio inciso, não leva a um questionamento da taxatividade. Porque era como se eu tivesse uma horizontalidade. Na vertical eu não crio mais, mas na horizontal eu tenho a compreensão do inciso. Então eu estendo esse inciso. Como não, o legislador disse, só foi muito claro. Era essa a posição. Muito bem. E, por fim, que era o mandado de segurança, nessa maneira de tratar a questão. Nesse quadro, eu cheguei no convite e volto agora ao meu amigo Cássio Scarpinella Bueno, que me convidou. Eu aceitei e comecei a redigir. E passei meses pensando no que fazer. Vou dividir com vocês a minha angústia. Professor, advogado e autor de um trabalho acadêmico. Eu tinha muita preocupação. Pode parecer mentira, mas é verdade. Eu me preocupava, não que eu achasse que qualquer coisa que eu escrevesse fosse a tese acolhida, etc., mas eu dizia para mim mesmo, como é que eu posso levar a uma escolha sabendo que eu posso provocar reflexos positivos e negativos, seja para qualquer situação. Então, eu procurei, primeiro, identificar, com todo respeito, os problemas nas situações anteriores. E os problemas que eu identificava nas situações anteriores eram, primeiro, embora correta a questão da enumeração, havia um gap de justificativa no tocante à utilização do mandado de segurança. Por quê? Porque o CPC não utilizou em nenhum momento qualquer terminologia que sequer se aproximasse da escolha ou da identificação dentro do código de soluções com o emprego do mandado de segurança. Poderiam dizer alguns, mas o mandado de segurança não é infraconstitucional, o mandado de segurança é constitucional. Exatamente. Por isso, ele tem uma feição constitucional de writ constitucional. Mas agora vem o ponto que me levou a construir esse argumento. Inclusive está citado no meu trabalho, tanto na revista de processos, que eu já explico por quê, ou no código comentado. Que é o seguinte, a situação era de tal modo complicada que, se eu adotasse o mandado de segurança, meus caros, eu teria um problema de destruição, na minha opinião, da estrutura da arquitetura constitucional. Vou explicar por quê. Porque se coubesse, nesses casos, o mandado de segurança como escolha contra decisões interlocutórias, que estavam fora do 1015, esse mandado de segurança impetrado no tribunal, se fosse denegado, como poderia em muitos casos acontecer, caberia para o STJ recurso ordinário. Portanto, quebrando todo o paradigma de construção do recurso especial, do recurso extraordinário e todo o esforço infraconstitucional do CPC de estruturação com filtro de repercussão geral, STF, com filtro de recurso repetitivo, STJ. Então, a minha conclusão foi: eu não posso sustentar uma hipótese que destrói a estrutura de precedentes, a estrutura de recurso especial extraordinário, criando um modelo de recurso ordinário, trazendo uma apelação terceira instância para o STJ. Portanto, não é uma justificativa constitucional só, é uma justificativa infraconstitucional. E aí eu colocava, inclusive, uma questão prática. E duvido que o Superior Tribunal de Justiça, com um senso, inclusive de análise econômica do direito, opte por esse caminho. Porque, detalhe, a pergunta é: o que o mandado de segurança, utilizado dessa maneira, significaria em comparação com o agravo? O emprego anômalo. O mandado de segurança seria, por algum tempo, talvez uns 6 meses, algo com menor quantidade. Quando todos os advogados aprendessem, porque todos iam fazer curso de mandado de segurança, e isso já teve o histórico, já no 73, que eu estou evitando para não ser muito repetitivo, já vou concluir, prometo. Desculpa aqui a conclusão, mas eu estou mostrando como é que eu construí na dor essa questão. E aí, a partir dessa dor, eu concluí o seguinte. Aliás, eu falei sobre isso num congresso
no Paraná, que eu tive a honra de estar na mesa com o Eduardo Talamini, para mim um dos maiores processualistas do país hoje, que tinha essa posição também, e com todo respeito, antes até de publicar, eu defendi essa posição lá, inclusive dizia com todo respeito que a distância entre dois pontos, a menor distância é uma linha reta. Se eu tenho interlocutória e impugnabilidade genérica, a minha pergunta é: o que cria o caos do mandado de segurança e o que cria o caos do agravo de instrumento? O mandado de segurança cria necessidade de intimação do Ministério Público, comunicação ao juiz de primeira instância, chamado de autoridade coatora, cria recurso ordinário, provavelmente alguns tribunais com competência diferente, e um problema de isolamento de custas, sem o cabimento de recurso e problema de sucumbência também, uma vez que o mandado de segurança não tem sucumbência. Ou seja, cria-se, utiliza-se de uma maneira completamente anômala, a meu ver, criando, se fosse um órgão, um choque anafilático. Essa seria a minha opinião, foi o que eu coloquei respeitosamente por conta desse ponto, que eu sei que existem outros elementos para justificar. E concluindo, então, separada essa hipótese, chego na melhor hipótese até então exposta, que era a posição da complementação. Ao estudar as hipóteses, eu concluí o seguinte: todos estão aqui, primeiro partindo da premissa que há um dano imediato, irreparável, a justificar o agravo. E aí, tentam encontrar argumentos formais de ampliação do inciso para justificar uma interpretação ampliativa, extensiva ou analógica, segundo outros. O nome mudava, mas a base era: encontra o problema e justifica igual. Bom, para vocês terem uma ideia, a proposta chegou ao ponto de alguns sustentarem que, como no exibição de documento com fixação de multa cabe agravo, e exibição de documento é prova, todo indeferimento ou deferimento de prova caberia agravo. Ou seja, acabou o sistema. Então, muitos diziam que esta posição era a que mantinha a taxatividade. E essa posição não mantinha a taxatividade. Ela mantinha na minha visão, um elemento ocasional correto, como exposto por esses processualistas, e um elemento causal caótico, que é a escolha de cada desembargador. Ponto. Agora vou para o último item. O que estava acontecendo quando eu estava escrevendo? Sabe o que estava acontecendo? E o Volpe lembra disso. Indeferimento de processamento de agravos de instrumento, dizendo que não cabia no 1015. E inadmissibilidade de mandado de segurança, dizendo que não era adequado. Quase nenhum mandado de segurança impetrado era admitido. E nenhum agravo de instrumento, ou quase nenhum, era acolhido. Em outras palavras, o que nós tínhamos era um não vai ter nada. Fechou a porteira. E eu sofrendo com a dor, olhando essa situação. Cheguei a uma conclusão de que eu precisava identificar onde estava o problema. E o problema, a meu ver, eu me socorri de uma leitura de um clássico. Aliás, viu, Volpe? Eu concluí que obras clássicas podem ser definidas como o seguinte: aquela que o autor escreveu a partir de premissas tão profundas e marcantes que ela não tem prazo de validade e que ela está sempre respondendo a todas as perguntas, independentemente do tempo do seu autor. Essa situação, eu fui me socorrer do Barbosa Moreira. E o Barbosa Moreira, meus caros, dizia o seguinte: é um erro dizer que o interesse recursal é uma hipótese de cabimento, é um erro. Dizer que o interesse recursal é alguém tem interesse quem perdeu, a chamada parte sucumbente. O correto não é a visão retrospectiva. O correto é uma visão prospectiva do interesse recursal. Qual seja, você tem que ver o que você pode melhorar com o recurso. E ele dizia, claro, se você está vendo o que você pode melhorar, é porque você perdeu alguma coisa. Então, está dentro do conceito a sucumbência.
Mas o que importa não é a sucumbência. O que importa é o que você pode melhorar. Se você não puder melhorar, você não tem interesse recursal. Ponto. Feito isso, e agora eu prometo que é a conclusão, eu cheguei ao... Quando eu fiz essa interpretação, eu falei, parou. Para mim, me convenci, e é muito perigoso isso, que eu me convenci a mim mesmo, né? É um perigo isso. Eu falei, acho que tem um negócio aqui. Porque é o seguinte, o legislador de 2015 disse que toda decisão interlocutória era recorrível. Ninguém pode dizer o contrário. Toda decisão interlocutória é recorrível. Aí ele diz, só que ou por apelação ou por agravo. Partindo da premissa que por apelação em geral e por agravo as hipóteses previstas. E para quem trabalha é o contrário, né? Se você não achar no 1015, você vai para apelação. Mas muito bem, vamos trabalhar com qualquer das duas, não tem problema. Eu só quero dizer, então eu chego à seguinte conclusão. Eu tenho um caso em que eu falo e digo, se a hipótese de uma apelação, porque eu tenho uma decisão interlocutória, não está no 1015, eu olho e falo, um dia eu apelo. Aí eu analiso prospectivamente, Barbosa Moreira, e chego à seguinte conclusão. O que adianta apelação de competência? O que adianta apelação de situações que levam a uma, por exemplo, uma perícia indeferida cabe agravo? A minha resposta, não. Por quê? Porque o tribunal um dia poderá dizer cabe uma perícia. Só que digamos que houve uma desapropriação, em 15 dias o imóvel vai ser demolido. Pergunto, você pode dizer para essa pessoa para interpor apelação depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos? Não. Por quê? Porque a determinação de perícia não teria utilidade. Então, eu disse o seguinte. Bom, então eu encontrei a primeira resposta. Todo mundo dizia que interesse é requisito de recurso. E eu dizia, é requisito como nós aprendemos. Mas antes de requisito, ele também é um direito. Porque não existe recurso inútil. Porque se recurso inútil, recurso não é. Portanto, 1, toda decisão interlocutória é recorrível? Sim. 2, aparentemente cabe apelação? Sim. A sua situação leva a uma apelação de julgamento inútil? Sim. Há um 71 aqui? Há um estelionato aqui? Não. Aí eu falei, lindo. Aí eu falei, tá bom, e como é que eu me viro com 1015? Até aí eu encontrei um erro, uma contradição sistêmica. Mas aonde eu jogo? Aí me veio a última luz. Como eu tinha escrito sobre tutela antecipada no âmbito recursal, eu me estudei muito a fundo a extensão do inciso 35 do artigo 5º. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito. Aí eu falei, acabou. Toda a história do CPC, com a inutilidade, eu teria uma indução legislativa a um dano irreparável ou de difícil reparação. Razão pela qual, como o inciso 35 é lei, ela é uma hipótese de, na lesão da apelação, previsão constitucional de assecuração recursal. E eu entro, de novo, no 1015, pelo último inciso, que diz e outras hipóteses expressamente previstas em lei. Porque o inciso 35 diz a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito, e o recurso é um direito. E se ele é um direito, se ele for inútil. E com isso, eu tinha uma última solução, aparentemente para mim, pelo menos, que é o seguinte, se os tribunais forem bem, primeiro que em breve eu vou ter uma pauta de alguns que já foram considerados pelo elemento abstrato. Claro que isso precisa ser pautado com segurança, etc. E, por outro, as outras hipóteses, elas seriam hipóteses que, meus caros, o juiz precisaria encontrar a inutilidade. Se o agravante tem o ônus, não demonstra essa inutilidade, ele tem que perder. E eu dizia, tem que não ser acolhido o agravo. Por quê? Porque ao não ser acolhido o agravo, nós vamos ensinar a sociedade, não venha com graça, com recursos que eu não vou aceitar. Porque esse é o melhor caminho para termos uma racionalidade mínima de um sistema que não é bom. É um sistema complicado. E aí tem N problemas que vão ter o efeito secundário que nós vamos tratar. Essa foi a minha sugestão e que, para minha surpresa,
no dia da sessão de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, com os trabalhos do Volpe, da Tereza, de inúmeros colegas nossos que trabalharam nas propostas de defesa de tese. Tenho que confessar aqui que a minha não estava no rol de soluções apresentadas pelas associações, mas o fato é que, por algum motivo, esse tema foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça, capitaneado pela ministra Fátima Nancy Andrighi. E eu me lembro como se fosse hoje, Volpe. Eu tava na PUC dando uma aula, toco o meu celular. Não, minto, estava no escritório. Estava no escritório, foi à tarde, né? Estava no escritório. Toco o celular, Rogéria Dotti. Eu falei, Rogéria? Confesso que eu não estava nem ligado que o dia era o dia do julgamento do agravo. Aí eu olho. Alô, Rogéria? William, você não sabe o que aconteceu. Falou, pô, não, eu tô aqui no STJ. Falei, que legal. É o caso do repetitivo do agravo. Oh, maravilha! O que aconteceu? A tese. Eu falei, que tese, Rogéria? William, a sua. Acabou de citar. Eu só estou comentando, porque foi assim, naturalmente, que a coisa surgiu. E aí vem tudo isso. Eu agradeço muito. Peço desculpas pela demora que eu tive aqui, mas é que eu não podia deixar de contar, porque muito tem se falado da taxatividade mitigada, e eu não falei taxatividade mitigada, eu falei taxatividade fraca, porque eu entendia que uma hipótese que busca um conceito vago na Constituição Federal é taxatividade, que está no sistema normativo, mas é vaga. E se é vaga, ela não é uma hipótese de taxatividade que o judiciário mitiga, e sim que o intérprete é obrigado a trabalhar com uma hipótese que pode várias entrar nesse guarda-chuva. É muito diferente você falar de indeferimento de preliminar de arbitragem e falar de casos em que leva a lesão ou ameaça de lesão, conforme inciso 35. É por isso que eu falei. Tanto que meus amigos brincavam comigo, falando que tinham acolhido uma tese, que era uma tese de meio grávida. E aí eu explicava que não, que eu tentei defender taxatividade não mitigada, mas taxatividade no sentido ali justificado que eu expus que era fraca e não no sentido mitigado. É isso. Eu fui 15 minutos a mais aí do meu tempo. Desculpa. William, meus parabéns, sensacional. A alegria nossa está gravado para a gente ouvir de novo, né? Porque você fala com tanto entusiasmo e com tanta propriedade, com tanta clareza, que a gente tem que ver de novo isso aqui. Sensacional a sua exposição. Meus parabéns. Brilhante, brilhante. Bravo, como disse a Lidiane. Sensacional mesmo. Efusivos parabéns. Bom, agora vamos passar aqui, William, a nossa proposta de questionário. Antes da gente abrir a palavra, quero saudar o nosso dois queridos amigos que estão aqui, Fábio Camilo, advogado, mestre pela PUC, e hoje ele não está com a imagem aberta, mas está aqui o seu registro, o professor Fábio Capucho, que é civilista, estudou na USP, também um grande camarada, está sempre conosco, ainda não apareceu na tela. William, eu quero falar primeiro sobre a formação desse precedente qualificado, né? Se a gente olhar lá na origem, o recurso especial que foi interposto aqui pela empresa Kim Comércio de Vestuário Infantil Limitada, que foi patrocinada pela nossa colega Luciana Mandrucci de Figueiredo, lá do Mato Grosso, ele discutia especificamente o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que versasse sobre competência. Então, em consequência, a devolutividade do recurso especial, ela tratava desse ponto, caber ou não caber agravo de instrumento nesse específico cenário. Você acredita que o STJ foi além daquilo que deveria ter enfrentado, ou a atuação foi, digamos assim, dentro do figurino aí do 1036, 1037? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Independente aí das virtudes da solução apresentada, né, dela ter resolvido um problema entre nós, isso não está em questão, né? Mas para que
a gente debater a correspondência que deve haver entre o que é tratado no recurso e aquilo que é definido como tese, né? Esse caso piloto. Selecionado o caso, Claro. se julga o caso e se define a tese, ou se define a tese e se julga o caso. Mas foi além ou não foi, na sua opinião? Excelente, talvez uma das perguntas mais agudas da temática, porque ela não envolve conveniência, não envolve interpretação, ela envolve compromisso com o sistema de recursos repetitivos e contraditório social, que eu chamo de sócio coletivo. Muito bem. 1036 seguintes, como disse o professor Volpe. Eu refleti muito sobre isso. E sempre estou aberto a repensar. Mas me parece o seguinte: a jurisprudência vinha num caminho de opção pontual. O que eu quero dizer com isso? Chegou um tema no STJ, que inclusive foi de competência, e o primeiro caso, o leading case, que não significou o acolhido, mas o leading case do debate, se não me engano, Luiz Felipe Salomão, não é? O relator, a tese era, a posição exposta no julgamento era sobre a competência, e dizendo, com base principalmente no parágrafo único do 1015, acolhendo que cabia agravo, mas que também poderia ser pela tese exposta pelo Fred, pelo Leonardo, em relação a isso. Eu quero só destacar esse ponto pelo seguinte: a tese vinha sendo discutida assim, competência. E aí você parte da premissa que ela é a partir de uma interpretação do parágrafo único ou uma interpretação a partir do inciso correspondente da arbitragem. Nesta linha, se você entender que a afetação ela levou um problema específico de competência, a pergunta que está por trás disso é se o tema envolveria a competência ou o caminho específico do recurso. Este caso, ou do acórdão, nesse ponto. E aí, como tinham também de algumas outras hipóteses, como, por exemplo, a situação de definição de valor de honorários periciais, que é outra surreal, que não guarda nenhuma correspondência com a solução final da demanda, pelo menos não no sentido do pagamento, né? Da sucumbência, sim. Mas, então, só para criar aqui um ponto. Então, foi isso? Não. A afetação, ela se deu a partir de uma colocação ampla. E aí o muito bem coloca, William, mas não estaria equivocado que você estaria para resolver o problema da competência? A meu ver, nós temos aqui um grande problema, que você não cria um sistema coerente se você não assumir uma interpretação. Ou seja, eu acho que os precedentes da STJ cairiam no erro do Código de 39. Desgraça, 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 competência pode. Desgraça, 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 perito pode. Absolutamente ocasional. Esse sim não é hipótese nenhuma. Isso era ausência de taxatividade plena, porque para cada caso eu trabalharia com uma discussão genérica não está posta no sistema. Ainda que eu tivesse argumentos respeitáveis, olha, vai ser difícil alguém convencer que alguma hipótese, eu tenho até outros argumentos para colocar, mas que quem defendia na doutrina alguma hipótese não literal, primeiro não passou, sem perceber, pela colocação que a apelação era inútil. Se passou, a minha pergunta é, como é que o STJ julga o problema do 1015 enquanto rácio sem se preocupar com essa premissa? O que eu quero dizer? Para responder sobre competência, para responder sobre indeferimento de prova pericial, para responder sobre outros temas, eles teriam uma possibilidade de encontrar uma forma de ter um argumento com uma teoria para enquadrar a real problemática existente? Essa é a pergunta. A resposta, a meu ver, com todo respeito de opiniões em contrário, é que, para responder à competência, se você chegar à conclusão que ela seria apelação,
mas ela não é, porque ela seria inútil julgar depois. Você pode até discutir que ela não vai ser inútil, viu? Também quero dizer isso. Mas esse é um outro problema. Então, você tem a coerência. Por quê? Porque o tema de competência precisava de uma, digamos assim, teoria geral de cabimento do agravo de instrumento. Essa teoria geral foi a proposta que eu procurei apresentar, porque eu achava que ela estava sendo episódica. Ela tem alguns casos que pode estar correto, viu? Por exemplo, a literalidade do dispositivo sobre distribuição dinâmica. É quando tiver distribuição dinâmica ou quando for denegada também? Essa era uma interpretação super válida no debate literal. Então, essa não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de outros casos e vou ser muito honesto. Eu acho que todas as teses tinham, e eu falei isso, profundas colocações de respeito. Chega um momento, em hard cases, em que a questão não é da correta, é a menos pior. O problema é saber também se ela é menos pior. E aí eu acho que sim. Então a resposta que eu vou dar a essa questão, respeitando em contrário, é que o 1036 e seguintes, na afetação, se ele trabalha com uma premissa que precisa criar uma estrutura, eu acho até melhor, porque o STJ tem que pensar nas consequências da sua conclusão. E se eu vou pensar em ratio decidendi, na hora que eles fossem episódicos, como foi o primeiro acórdão sobre isso, começou a criar uma rama de problema. Porque eles começaram a dizer, beleza. Então aqui é competência, competência absoluta, aí já não, mas aí suspensão e impedimento também, porque suspensão e impedimento, o juiz tem que sair, não tem que sair, é ratio decidente. Aí eu passaria para um outro momento, que era o momento de todas as polêmicas em cima do acórdão. Porque aí queriam pegar na ratio decidente até a situação de indeferimento de todas as provas. Cá entre nós, o agravo foi feito praticamente para inviabilizar agravos sobre decisões probatórias. Esse é o grande foco, a meu ver, grande foco da hipótese do 1015. E é por isso que ele funciona desde que tenha dessa maneira. É isso, porque eu tentei responder. William, eu achei interessantíssimo essa forma de você colocar, né? Teria de criar uma teoria geral do cabimento do agravo de instrumento. Daí você consegue colocar dentro do figurino ali do 1036. Bem interessante. O que eu teria a acrescentar aqui, concordo contigo, mas para que a gente tivesse completamente afastado aí qualquer dúvida quanto a um eventual ultrapassar aí da linha, né, do quadrado dos limites do julgamento do recurso repetitivo, e parece que o tribunal poderia ter cumprido um papel que o Código, no 1037, no seu inciso 3, trazia como um dever, e assim foi aprovado no parlamento, na última votação dentre todas, e depois houve uma transformação naquela etapa que o professor Cássio Scarpinella tanto critica, né, onde muitos dispositivos do Código foram alterados, não para uma correção de uma vírgula, uma palavra que estava mal colocada, mas para mudar o sentido mesmo. Temos aqui um exemplo. Atualmente, o inciso 3 do 1037 diz, na decisão de afetação, após ela, ou juntamente com ela, o ministro poderá requisitar aos presidentes ou vice-presidentes de tribunais de justiça ou outros TRFs a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Aqui onde está poderá requisitar, no parlamento se aprovou deverá requisitar. E aí, seja no deverá requisitar ou no poderá requisitar, parece que a maneira de enfrentar isso seria, na decisão de afetação, oficiar a todos os tribunais de justiça e pudessem requisitar, envia aí um recurso especial, o melhor de todos, que trate sobre cabimento de agravo do instrumento. E aí, então, com a reunião de possivelmente 33 recursos especiais, né? A Siri está resolvendo falar sozinha. Então, possivelmente aqui com a reunião de 33 recursos especiais, cada um tendo uma discussão na origem, um lá tratando sobre segredo de justiça, quando ele foi indeferido, que foi o exemplo ali tratado, outro tratando de pagamento de honorários periciais, que pode ser um exemplo tratado, enfim, outras várias situações, daí com maior legitimidade, o tribunal poderia ter criado isso que você muito bem batizou de teoria geral do cabimento do agravo de instrumento. Não, o que você acha? Será que talvez não pudesse ter sido melhor? Mas eu não sei se você já viu, eu nunca vi essa requisição aqui que trata o inciso 3,
que legitima o debate ser feita, né? Se pega muitas vezes alguns casos que até a discussão ela é rasa, pouco profunda, né? Contrariando até o próprio inciso 1 do 1036, o parágrafo 1º do 1036, que fala da discussão abrangente e tudo mais. Então, aqui, a ideia, quando se inseriu esse inciso 3, era justamente pluralizar o debate, e a gente vê como o tema é tratado no Rio Grande do Sul, como o tema é tratado no Rio Grande do Norte, como ele é tratado no Amazonas ou no Sergipe. E isso ainda não aconteceu. Então, eu acho que esta forma, ela seria uma forma que definitivamente legitimaria essa solução. Repito, a solução foi boa, excelente e tal, mas aqui a gente está tratando, no fundo, como criar um precedente qualificado, né? Sem dúvida. Como criar um precedente qualificado de forma legítima. Afinal, esse precedente qualificado, depois nós vamos discutir estudo de casos, ele vai impactar totalidade dos processos em andamento, tem que ser respeitado por todo mundo, partes, julgadores e advogados. Então, é muito relevante a gente discutir como se forma um precedente qualificado de forma adequada. Então, aqui, por isso que eu insisto e gostaria de ver mais utilizado esse inciso 3 do 1037. Acho que aqui teria sido um bom exemplo para que isso acontecesse, tivesse acontecido. Não sei se... Concordo plenamente e digo a você que acho que não só o DEV, estou totalmente de acordo com o Cássio também, mas, além disso, a tese poderia ser colocada para exame de sua adequação ou não. Porque se eu tivesse, por exemplo, um caso de indeferimento, um caso de competência, um caso de perito, valor de honorário de perito, ou seja, uma variável, eu, inclusive, teria um teste qualitativo em que não importava quem ganhou, qual foi a tese acolhida, mas que ela fosse testada no sentido de várias hipóteses. Eu acho que o acórdão, por ter criado, na minha opinião, quando eu propus uma teoria geral de recorribilidade de interlocutórias, essa teoria geral ela tem como entroncamento ali necessário a hipótese que é o acolhimento de outras situações. Mas, sem dúvida, nós poderíamos ter crescido muito mais, seja porque o tema estaria resolvido, seja porque vários itens, que inclusive eu ouvi o Cássio falando sobre isso, vários casos que ainda estão subindo para o STJ já poderiam ter sido resolvidos e debatidos, o que é o mais importante, pela sociedade. Podemos dizer, olha, funciona, porque realmente... Porque, com todo respeito, tirando aquela crítica que eu tive no começo à adoção, que na verdade não era para mim, que muitos até olhavam sobre a crítica do julgado do STJ, que teria uma posição ativista em relação a isso, e nós podemos discutir esse assunto também, né? Porque o argumento foi encontrado, mas o que leva à interpretação dessa hipótese? Eu quero dizer que a maioria entendia que o STJ seria restritivo. Essa teoria, agora, o levantamento, eu tenho convicção, dos casos que estavam sendo denegados antes, para depois da STJ, o caso foi de admissibilidade de caso de urgência, e não o contrário. Quer dizer, nós estávamos com uma porteira totalmente fechada, em mandado de segurança e em agravo. Então, é isso. Agora, eu concordo com você, acho que tem que ser, e nós temos que aprender para justamente poder evoluir nisso, que é um dos pontos centrais da questão. E o outro, se você provavelmente vai fazer a pergunta, então eu vou me restringir aqui ao meu comentário. Você tocou aí no tema do ativismo, né? Então eu quero entrar um pouquinho nisso, porque isso acho que premia qualquer discussão hoje do direito, né? A ministra Nancy, no seu voto, em mais de uma passagem, ela registrou ao Tratado Histórico Legislativo, né, muito bem feito o voto, ela registrou o seu reconhecimento de que teria havido uma opção consciente do legislador em fazer aquela lista. Era uma fórmula que visava atender, sobretudo, a magistratura de segundo grau, que reclamava que tinha agravos demais para julgar e queria ocupar o seu tempo julgando mais apelações. Então, essa foi
a razão de ser dessa restrição da recorribilidade das interlocutórias. Isso nunca partiu de qualquer segmento da advocacia. Na verdade, a advocacia pede ao contrário, né? Pede vias e não restrição de vias. Bom, mas então ela registrou que foi uma opção consciente. Tenho duas perguntas a propósito disso. Você concorda, então, que essa opção consciente de um rol taxativo ela é extraível com facilidade? E a solução, né? Você fez uma construção aqui que no final já demonstra o contrário, mas eu quero que você trate disso, né? Você acha que aqui o STJ teve uma postura ativista aí de reescrever o código? Então, uma parte do código não está boa. Na época, até alguns memes circularam, né? Como se tivesse um inciso a mais ali sido inserido, memes parecidos aos que circularam no tempo em que o Supremo julgou lá a questão da prisão de segunda instância, as pessoas riscavam a Constituição à caneta e fizeram circular. Então, você acha que isso aconteceu aqui e tudo junto, né? E é bom, bem ou mal, o tema está tratado. Você acha que isso é um problema resolvido entre nós ou ainda temos que ter uma prorrogação aí no parlamento? O que você acha sobre o tema? Está resolvido o tema? Bom, em primeiro lugar, a pergunta do ativismo. Eu não posso estar na mente dos ministros para saber o móvel da exposição. Mas uma coisa eu queria dividir com vocês, talvez vai ser a primeira vez que eu vou falar dessa maneira, porque eu venho tendo oportunidade, por conta até do que aconteceu, eu estou participando de muitas bancas exatamente tratando desse caso. Já tratei de 5 bancas só nos últimos 5 meses sobre o tema de recurso. E alguns defendendo que é mandado de segurança, ou seja, muito interessante para mim essa construção e esse diálogo, foi muito importante. E a conclusão a que eu cheguei, que é o seguinte: eu acredito que nós estamos olhando, talvez de uma maneira muito equivocada, a questão quando falamos de mais um inciso. Eu explico. Será que a pergunta não tem que ser anterior? Existe mais um inciso ou eu estou ignorando a hipótese de que o sistema optou por recorribilidade e o sistema diz que alguém tem que ter interesse? Por que não há uma insurgência contra um recurso inútil? Eu fico muito preocupado. Eu entendo os motivos. Só que a minha pergunta é que a lei, ela não tem... nem o legislador é dono da lei. Porque para ter segurança jurídica, a lei tem que ter uma assunção própria. Não estou defendendo aqui que o intérprete... Primeiro que o intérprete participa disso, em primeiro lugar. Mas não estou defendendo aqui contra isso. Não estou dizendo que é uma do tribunal. Eu acho que tem balizas, sim. Não pode... Por exemplo, se tiver uma situação que era útil e o STJ está admitindo o recurso como agravo, está errado. Ele está sendo ativista. Agora, o que me espantou é que a doutrina não se insurgia contra o argumento de que você não tem um recurso que é inútil e esse recurso não é assustador. E você achar que isso é criar uma hipótese a mais. Eu acho o contrário. Eu acho que manter a apelação como sustentável é criar uma hipótese a menos. Porque o tema do legislador, o tema do sistema recursal brasileiro é toda decisão é recorrível. Se eu apresento inutilidade, a lei não está afastando o Poder Judiciário, lesão, ameaça de direito? Com todo respeito. Ah, não, mas então usa mandado de segurança. Quando me permite, William, é fazer uma interpretação do 1015 conforme a Constituição, né? Totalmente. Modelo constitucional na veia. Bom, é o que eu tentei, pelo menos, me comprometer na interpretação. E mais, um modelo violador da estrutura de recurso especial no Brasil. Porque o cabimento do recurso ordinário contra o mandado de segurança teria base constitucional, no sentido olhando o mandado de segurança e explodindo o sistema piramidal, ou como quiserem, de recorribilidade. Porque como é que caberia, sobretudo, recurso ordinário? Qual é a magia?
Então, eu não entendi, eu entendi o contrário. Eu achei que, nesse caso, o STJ está mais comprometido com o legislador, com todo respeito. Eu acho que o STJ está mais comprometido com, neste caso, vai ter outros problemas, mas efeitos colaterais. Toda situação tem efeito colateral. Toda. O problema é saber se ele vai matar o paciente ou não vai. Eu acho que as teses que apresentavam matavam o paciente. Eu quero saber o seguinte, tendo alguma hipótese hermenêutica de aplicação analógica, e você tem um caso de inutilidade, o que você faz para levar até o último lugar para dizer que cabe um acesso à justiça? Qual era o caminho que você tinha? Nenhum. Porque os tribunais fecharam a porta do agravo e do mandado de segurança. Então você não tinha nada. E o pior é que o doutrinador que defendia que era recurso, defendia que era recurso que cabia agravo. Aí não cabe. Aí o outro dizia que não cabe, porque não cabe mandado de segurança. Você encontrava os dois e para todos falava não. Aí você cria uma teoria geral de cabimento que impede que haja um ativismo de segunda instância, que escolhe o que quiser julgar. Quem está na segurança jurídica? Então é isso que me parece que aqui, essa quanto ao ativismo, eu Está resolvido o problema? Está resolvido? Agora, está resolvido? Não. Não está resolvido pelo seguinte, ele está parcialmente encaminhado, porque há um problema agora, que é a segunda etapa, que é a etapa em que, pela testagem, nós vamos precisar encontrar, sempre haverá algum detalhe, porque é a taxatividade fraca. Mas eu acho que tem alguns padrões que já poderão ser observados em algumas matérias. Então, talvez, eu acho que nós vamos ter uma etapa 2 para definir algumas, para já não ter um debate específico naqueles casos que é admissível a teoria geral encontrar um quadrante justificador. Por exemplo, perícia inútil. Por exemplo, falência. Por exemplo, será que tem? Então, eu queria perguntar isso. Então, eu acho que tem caminho para isso. Agora, se eu perguntar, é indispensável? Tenho dúvida. Por exemplo, eu tive um encontro que eu participei com a Flávia Rio, da UERJ, e ela... Encontro não, uma banca. E numa banca, ela fez um comentário que me chamou muito a atenção. Eu não quero ser injusto. Foi a Flávia ou foi a Fernanda Pantoja? Foi a Fernanda Pantoja. A Fernanda Pantoja, numa banca que nós participamos, ela defendeu que eles têm muito uma pesquisa, eles têm um observatório sobre julgamentos. Eu já vi uma exposição dela sobre isso. Você já ouviu ela falando? Ela fala que eles fizeram uma análise e não houve ampliação da quantidade de agravos de instrumentos dos tribunais. Ao contrário, me permite... Ao contrário, diminuiu. Colegas, tem um TED Talk que foi feito pelo pessoal da UFMG, onde ela apresentou esses dados estatísticos, muito interessante. Falou que, na verdade, houve uma redução da quantidade de recursos. Lá no começo houve um incremento, e depois, agora, com a pacificação... Caiu, porque agora é má fé, em alguns casos. Então, o que eu quero dizer é que, se nós processualistas não teríamos que repensar a maneira como nós resolvemos as coisas. Porque o compromisso e o alarmismo que foi causado inicialmente, isso eu não estou favorecendo também o julgamento do STJ, porque eu não sei se o STJ considerou isso, então, portanto, não é validado por isso. Mas o que eu quero só dizer é que é incrível como nós jogamos argumentos, alguns até ad terrorem, que, na verdade, não se encontram e não vão encontrar resposta. Pode ser que mude, pode ser. Pode ser que tenha uma nova pesquisa depois, mas o fator é, será que no dia a dia, quando você tem um caso que você já sabe que não cabe, você vai fazer esse recurso? Com o risco de uma litigância? Você vai levar esse tema? Eu acho que não. Eu acho que vários advogados, inclusive, já estão usando uma estratégia contrária, achando melhor aguardar a apelação. Eu já tive casos em que eu preferi aguardar. Então,
Aguardar, que eu digo no sentido como advogado, né? Não quer dizer que eu possa escolher esse negócio por causa da falta de urgência. Mas você olha e fala, não, espera aí. Então, esse caso aqui tem umas justificativas. Tem uma justificativa. Nós sabemos, né? Você se insurge contra um caso, depois a sentença é a seu favor, você vai se insurgir, você vai poder falar na hipótese de mudar. Mas se não mudar, então, parte dos recursos sempre cai pela inutilidade. Esse é o grande fator positivo do CPC 2015. Parte da recorribilidade não vai ser apreciada. E a parte que vai ser? É a parte que poderia aguardar. E isso, meus caros, é uma grande construção. Porque o que pode aguardar, nós temos que realmente esperar um pouco. Porque o que existe é o seguinte: nós não podemos confundir pressa com urgência. Pressa tem quem é ansioso. Urgência tem quem tem necessidade sob pena de perecimento. O ansioso toma ansiolítico. Boa. Boa. A urgência interpõe agravo de instrumento. Sim. Só uma retificação, não é TED Talk, é Hard Talk. Hard Talk, que foi comandado pelo Délio, que esteve conosco aqui até um encontro atrás. Vale muito a pena, está disponível no YouTube, onde ela apresenta esses dados estatísticos. Então, William, eu quero aproveitar, assim, nessa perspectiva aqui da gente fazer um estudo de casos e fazer sempre uma interlocução entre teoria e prática, né? Você conseguiria listar para a gente aí 3 ou 4 ou 5 situações em que você vê inutilidade da impugnação na apelação a justificar pelo último inciso o cabimento do agravo de instrumento imediato, e outras 3 que você vislumbraria desde logo rechaçável? Olha, isso aqui é impossível o sujeito defender, que é inútil ele aguardar nessa perspectiva aí de conter a sua ansiedade de impugnar e esperar chegar na apelação para saber se tem interesse na apelação em contra-razões. Seria aí Que pergunta legal. Só podia vir de um grande processualista, professor de processo e advogado, né? Que é bem na veia. Né? Dá para enumerar aí algumas hipóteses aí dessa inutilidade, até para depois pode até discutir se é inútil mesmo. Né? Tem. Vamos lá. Tem inutilidade dependendo da perspectiva, inclusive também, né? Tem a perspectiva no sentido do indeferimento de provas que poderão perecer. Eu estou tentando ser generalista, né? Aquele exemplo da desapropriação do prédio. Mas aí cabe um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Mas o meu argumento é no sentido até propositivo, porque me parece que essa colocação fala, na maioria dos casos, não tem agravo. Tá? Então, é uma resposta. A segunda, a questão da famosa competência. A competência tem eu vi algumas teses muito interessantes tentando defender que competência não tem essa urgência toda que a gente fala, que poderia ser administrável, ou seja, o tribunal poderia não há perecimento da incompetência. Cá entre nós, o que você chama de urgência? Porque se a competência for para ser apreciada ao final e o órgão competente é o órgão competente para o julgamento, alguém tem dúvida aqui que o tribunal vai continuar o julgamento e não vai? Então, vira um não recurso. Então, ele é um silêncio do recorrente. Ele não é um recurso. Ele é assim, é como se você caísse no limbo. Você espera a apelação e depois pegadinha. Então, nunca teria. É um exemplo, na minha opinião, fortíssimo. Também é outro. Só um complemento nisso, William. Essa questão ainda da competência, né, sobretudo quando está em tema competência relativa, acho que relativizou muito com esse tempo dessas ferramentas que aprendemos a utilizar agora, de você poder participar da audiência em qualquer lugar do mundo. Né? Antes você mas eu vou ter que viajar lá para Manaus para participar de uma audiência, então me convém trazer para Campo Grande. Agora, qual o problema se eu não vou precisar viajar e posso participar da audiência daqui para lá? Tanto faz. A competência, a competência, para nossa sorte, ela vai se tornar cada vez menos relevante. Aliás, o STJ acabou de ter um julgado agora,
há uns 2 meses, dizendo que a carta precatória, que antes era obrigatória para alienação de bem imóvel em outra comarca no Brasil, pode ser feita, o local competente, inclusive para embargos e matérias, é o do juízo de emissão, justamente, exatamente com a riqueza que você trouxe agora. Ou seja, o STJ está... Eu não tenho procuração do presidente do STJ, eu não tenho defesa da ministra Fátima Nancy Andrighi, eu não quero defender só a minha tese com um cego, lunático, que não sabe que tem consequência, mas eu quero saber quais são as consequências de cada caso. Eu gostaria de analisar, por exemplo, não vamos falar de interpretação, vamos falar de análise econômica do direito? Vamos interpretar qual é a pior? Nessa perspectiva, daria um debate também bom. Então, é um exemplo. Agora, outros casos que você falou. Tem um interessantíssimo que surgiu agora para mim. Assim, a sua esposa que ia adorar. Que é o seguinte, a Laura ia adorar esse caso. Que é o seguinte, eu tive uma situação em alimentos avoengos em que um avô foi demandado, só o avô paterno, foi demandado na ação. Por quê? Porque os 2 netos estão representados pela mãe, claro. E aí ela bota contra só os... já tem o sinalzinho da Laura aqui. Dos avoengos. E aí, olha só o que aconteceu. Eu peguei e defendi a tese do 1298 do Código Civil, que, pelo menos o dispositivo é claro na parte civil, dizendo que respondem subsidiariamente, aliás, tem súmula, responde subsidiariamente e de forma complementar, mas em relação aos pais. E mais, no mesmo ramo. Então, se eu estou os avós, tem que ser avós maternos e paternos. Aí tem aquela discussão. A intervenção pode ser propiciada pelo réu, chamando os avós maternos também, ou não pode? Bom, olha o que aconteceu. Eu defendi que caberia, até porque é muito injusto, que vira, inclusive, um fenômeno de vindita familiar, só contribuindo para a ruptura de laços entre netos e avós. Por quê? Porque vira uma forma de alienação avoenga. Por quê? Porque você provoca um e diz, olha o caloteiro do teu avô, e não está colocando o outro. Ah, não, mas ele é muito bonzinho porque fica com vocês no final de semana. Ou seja, você cria na cabeça da criança um caos. Eu estou levando isso no tribunal. Bom, recorri porque a juíza indeferiu a intervenção. Aí eu interpus agravo de instrumento, que eu tenho a questão de intervenção, que dá para justificar que é por intervenção, ou litisconsórcio, então dá para... Levei. Caí numa câmara no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em São Paulo, nós temos 10 câmaras que julgam esse caso. Eu vou só... Olha que legal. 10 câmaras. Eu caí na câmara que interfere a intervenção. Aí eu falei, não, isso é muito injusto. Eu falei, eu vou parar no escritório, eu vou estudar tudo do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu vou parar, sessão de julgamento, acórdão, é difícil porque é segredo de justiça, tem que pegar os acordos pela genérica. Bom, fiz tudo. Peguei as 10 câmaras, fiz um equivalente de todos os relatores, 3 por câmara, e mostrei o seguinte, se eu caísse em 6 câmaras, a minha tese estava deferida. Se eu caísse em 3 câmaras, a minha tese estava indeferida. E uma câmara, dependendo da hipótese, estava deferida ou indeferida. Eu falei, o que é isso aqui, gente? Aí, para não cair nisso, eu peguei e entrei com o meu primeiro pedido como advogado individual de um incidente de resolução de demanda repetitiva no Tribunal de Justiça de São Paulo. Semana passada, foi por ampla maioria de votos, foi primeiro mandado processar pela relatora, depois pelo presidente do Tribunal de Justiça. O relator mandou para a sessão de julgamento, que a maioria não vai para a sessão, né? Porque diz que não cabe. E, por maioria absoluta, foi acolhido o IRDR no Tribunal de Justiça de São Paulo para discutir essa questão, porque eu estou dizendo que vai acabar, inclusive, com julgados e discussões entre família, Ministério Público com parecer, juiz com decisão, centenas e milhares de agravos sobre o tema, quando, na verdade, caindo numa Câmara ganha, caindo na outra Câmara perde. Mais exemplo que isso de RDR não tem. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é muito o que eles fazem normalmente os casos que eles provocam, né, acolheu e está sendo processado desde a semana passada. Muito bem. Por que eu cheguei nesse ponto? Pelo seguinte, como a juíza indeferiu, eu falava, mas eu preciso produzir prova. E eu quero provar por quê? Que a mãe tem capacidade, que os avós têm capacidade, porque eu tenho que dividir com eles o valor se eu for condenado.
Aí a juíza que me indeferiu a intervenção me disse o seguinte: como eles não são parte, não cabe prova. Deu para entender? Aí eu caí num processo kafkiano, porque eu queria intervenção, não pude. Tá bom, não tem intervenção, mas pelo menos você tem que considerar o quê? Você tem que considerar a pessoa para definir o valor dos alimentos avoengos, já que tem um avô que você não quer, não briga, mas eu não pago pelo outro avô. E ela me definiu as provas. Aí eu interpus um agravo de instrumento e falou: peraí, primeiro você me nega a intervenção, e agora você me diz que eu não posso, você está violando 1298. Aí eu falei assim: caramba, e qual é a urgência desse caso? Eu digo, qual é o 1015, que é o que você falou agora? Só para vocês entenderem a construção e por que eu acredito nessa teoria. Eu falei o seguinte: eu estou com alimentos avoengos, com indeferimento, agora com o IRDR acolhido. Porém, também indeferindo prova. Só que no caso dos alimentos avoengos, se houver alguma decisão determinando o pagamento de alimentos, eu vou ter prisão e eu vou ter irrepetibilidade dos alimentos. Portanto, no caso, o indeferimento de provas. No caso de ação alimentos, que é a pior situação do Brasil, porque é a única que gera prisão e gera irrepetibilidade, é a única, as outras todas não têm isso. Este caso, as interlocutórias probatórias precisam ter processamento e eu estou defendendo isso. Para cumprir o 988 do STJ. Volpe. Sabe qual foi a publicação que eu recebi? Porque a Câmara, digamos assim, ficou, acho que um pouco dividida, porque eu desloquei a competência, para aqueles que não entenderam do RDR, eu desloquei a competência da Câmara. Mas isso no plano democrático, né? Eu desloquei a competência para todos julgarem. Para pelo menos, eu quero saber o seguinte: se for para todo mundo igual, eu não reclamo. O problema é que precisa ser para todo mundo. Igualdade. E aí, o que me disse a relatora? Publicou assim a seguinte decisão: manifeste seu agravante se vai insistir no julgamento com o julgamento virtual, porque eles querem fazer aquele julgamento automático, sem sessão, porque não tem sustentação oral. E eu falo, sob pena de má-fé. Eu falei, como assim? O tema é relevantíssimo e eu estou defendendo o cabimento do agravo com base na urgência. Então, é fundamental, porque eu posso ter pela ordem a intervenção, inclusive, num caso relevante. A própria legislação estabelece isso. Enfim, só para mostrar aonde chega a urgência. E eu estou convencido, viu? Não é manobra de advogado, não. É que uma decisão dessa, a pessoa vai presa ou ela tem irrepetível. E isso é dano irreparável, amigo. E eu preciso produzir prova. E ela está me impedindo de produzir prova. É isso. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas eu posso pegar um caso super over hard para mostrar o que é aplicar o sistema. Super. Deixa eu te acrescentar 3 exemplos, ver se você concorda, né? Um é primo do seu. Indeferimento da oitiva de testemunha antecipada quando a testemunha está enferma. Também, se a testemunha falecer... Não tem como. Né? O próprio exemplo que vem trazido no acordo, eu vivi isso antes do repetitivo. Né? Um processo que ele tramitava em sigilo e veio um terceiro buscar cópias do processo e o juiz deferiu acesso a ele. Então, esse acesso a ele abriria o sigilo e nós fizemos o agravo e o agravo foi admitido. Então, quando tratar de sigilo. E sobre o depósito de honorários periciais, talvez em certas circunstâncias, talvez eu tenho mais dúvida, mas talvez aí 3 exemplos de cabimento. Para acabar, William, eu queria fazer uma pergunta final a você. Qual que é a solução aí que o tribunal apresentou? Relata para a gente, nesse caso, para o cenário em que o agravante, ele não tem uma das hipóteses taxativas ali previstas literalmente, melhor dizendo, no código, e ele testa, ele faz o agravo de instrumento e desenvolve o raciocínio de que a impugnação ela seria necessária porque seria inútil no momento subsequente, olhando com esse olhar prospectivo que você bem comentou, citando o professor Barbosa Moreira. Agora, imagine que o cenário que o sujeito ele fez esse teste, mas assim era grosseiramente incabível, assim, grosseiramente possível dele esperar a apelação às contrarrazões. E aí
O desembargador vem e diz, não conheço do agravo, não conheço do agravo. Bom, qual que é a solução que o repetitivo reserva para a gente nesse cenário, né? Se há a possibilidade dele questionar isso depois de novo, e se for possível ele questionar depois de novo, não estaria aí, não haveria aí uma incompatibilidade entre o conhecido princípio da unirrecorribilidade, afinal o sujeito teria feito um agravo que foi inadmitido, depois ele teria uma segunda chance, né? E também quanto à preclusão consumativa, também outro instituto conhecido entre nós. Ele, bem ou mal, interpôs o recurso foi inadmitido e agora ele vai ter outra chance. Quer dizer, eu queria que você tratasse, para a gente encerrar, naquela perspectiva da gente não passar muito de 1h30, está tão interessante que eu nem vi o tempo passar e já estamos juntos há 1h40. Mas então eu queria que você fechasse com esse comentário aí. Primeiro, noticiando como que é o Até porque, pelo horário em Portugal e tudo, é complicado, né? Enfim, brincadeiras à parte, de novo, poxa, sempre na veia. Isso que é bom, né? Tem que ser difícil. Se for fácil, não tem graça. A pergunta é muito rica e eu não sei se a resposta vai poder ter a riqueza que tem a pergunta. Mas o que eu vejo neste ponto, no momento que nós estamos, eu vi até que houve uma pergunta no chat sobre a preclusão e queria dizer que, na verdade, na minha proposta, eu me preocupei com isso e eu defendi o seguinte, que aonde há taxatividade fraca, há uma instabilidade. Você não sabe qual vai ser a tese acolhida, razão pela qual não pode ter regime preclusivo. Porque o regime preclusivo, o cabimento ou não, tem que ser uma escolha segura. Aonde há uma fugibilidade, há uma dúvida ainda se cabe ou não cabe, que o STJ vem chamando agora de dupla conformidade, que é aquela questão de você ter a certeza e a hipótese encontrada na legislação, você não tem preclusão. Então, primeira coisa. Agora, a preclusão que você falou é outra. A tua preclusão é da unirrecorribilidade, porque alguém tentou o agravo, não caberia apelação. E aí teria um erro, e esse erro levaria a tal situação. A pergunta é muito interessante, mas eu acho, Volpe, eu não sei qual a tua visão nesse ponto, mas eu acho que, de alguma maneira, essa pergunta, ela parece uma pergunta feita sob a ótica de 73. Deixa eu explicar. Eu tenho dito nos últimos tempos que nós, por conta de nós vivemos por muitos anos o Código de 73, a gente tem um problema que é a dor fantasma do membro amputado. A gente pensa o problema no 73. E que se nós não tivéssemos a vida anterior, nós não responderíamos dessa maneira. Deixa eu explicar por quê. Porque quando você fala da unirrecorribilidade, que é um traço característico, diga-se de base por conta do cabimento, porque o cabimento, se tem cabimento, tem hipótese cabível. Se tem hipótese cabível, tem unirrecorribilidade. A não ser que a lei excepcione, porque nós sabemos exatamente isso, como no especial extraordinário e tal. Bom, então, tá tudo bem. Não é que tem dor fantasma do anterior, que unirrecorribilidade tem agora também. Só que tem uma coisa, que é o regime em progressão. Deixa eu tentar explicar o que eu quero dizer com isso. O regime em progressão, eu quero expor, é no sentido de que aqui, quando eu tenho apareceu aí me orientando aqui, o Júlio está aqui. Apareceu aqui. Um abraço. Tá com óculos novo aí, Bárbara. Tá no grupo, tá no grupo. Então, como eu dizia, a situação exposta, ela leva a uma unirrecorribilidade no plano temporal. Como é que eu posso dizer isso? Você não pode... Quando eu falo que eu posso interpor 2 recursos agora, a unirrecorribilidade é radical. Ou seja, é agora. Tu decide agora. E aí você decide unirrecorribilidade. Quer dizer, é um ou é outro? Por que eu disse que mentaliza 73? Porque antigamente a pergunta era exposta da seguinte maneira: cabe agravo ou cabe apelação? Mas os 2 cabiam no mesmo momento temporal.
Como agora não cabe, ou pelo menos cabe, mas eu vou ter que ter uma resposta judicial, eu entendo que há um distanciamento do imediatismo, porque só vai caber um, unirrecorribilidade. Mas é um que a recorribilidade é já e o outro que é daqui a pouco ou dali para frente. Então, não dá para usar a unirrecorribilidade como métrica, porque senão você vai criar um problema, porque o deslocamento é o que criou o sistema. O sistema não existia dessa maneira. Você não tinha apelação de interlocutórias. Você tinha, na verdade, uma hipótese, vale a pena lembrar, em que você pedia a apreciação dos agravos já interpostos. Portanto, o agravo era interposto originariamente e o processamento era pedido na apelação. Hoje, a apelação interpõe o recurso. Então, são momentos distintos e por isso que eu tento justificar que não pode ser com o mesmo pensamento de 73. Ah, mas o William deu 15 dias e deu a mesma coisa. Tudo bem, mas os 15 dias diziam que naquele dia a minha tese era agravo por conta de urgência ou esperar a apelação, ainda que seja semana que vem. Então, eu acho que esse tempo tira. Aí, no texto que eu escrevi, eu tento justificar essa hipótese dizendo o seguinte: e se, enquanto não julgar o teu caso, surgiu uma apelação, o que você faz? Eu fui no nervo, que tem uma sentença e eu já agravei. Como é que eu faço? Eu defendi que, se ainda não há apelação, não há recorribilidade, você acaba com o agravo e a pessoa que interponha depois. Se o agravo não foi julgado e surgiu a sentença, a culpa não é do recorrente. A culpa é do sistema que ainda não respondeu. Então, como ele não tem a resposta ainda, neste caso, a meu ver, quando o relator for advertido disso, ele tem que aplicar a fungibilidade, porque a pessoa não tem culpa de um caos sistêmico que não é do recorrente. Então, cabe uma fungibilidade revisitada, na perspectiva, eu defendi isso, está por escrito, em que, caso já esteja em processamento ou apelação, o relator tem que reconhecer que é polêmico, reconhecer que para aplicar não cabe o agravo e converte aquilo em matéria de apelação, dizendo, então, que a parte tem oportunidade de 15 dias para confirmar ou não a apreciação daquela matéria, que é a única maneira de você resolver essa transição, mas cá entre nós, esse é um problema ultra focado e que precisa ser resolvido por causa da fungibilidade, mas só nisso. Agora, se dá tempo, encerra um e ele que faça o recurso depois. Eu não vejo problemas de recorribilidade, porque eu acho que elas têm momentos distintos. Eu, inclusive, digo, para concluir, eu falei o seguinte: nós temos uma posição muito interessante que falava que a preclusão era elástica. E eu disse com todo respeito que não é a preclusão que é elástica, é a recorribilidade. Porque ou cabe recurso de agravo agora, ou só cabe recurso de apelação depois. Então, não existe preclusão onde não cabe o recurso ainda. Se você pensa em preclusão elástica, você estica a preclusão. Só que se você pensa em recorribilidade elástica, a recorribilidade está aqui, você tem que fazer agora. Ou a recorribilidade está lá, você tem que fazer depois. Aí, quando ela surge, é que te gera a preclusão. Eu estou falando da preclusão temporal, né? Claro. A preclusão consumativa não existiria, por quê? Porque quando você interpôs o recurso errado, você interpôs também no momento errado. Então, não gera preclusão porque ele tem a cobertura de não ser naquele momento. É isso. Essa é dura, hein? Essa é faixa preta. Meus queridos, nós já estamos juntos há quase 2 horas. E eu acho que vou encerrar por aqui, né, com um pesar, porque a conversa está muito interessante. O professor William é espetacular. Professor William, em nome da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, meus agradecimentos pela sua participação. Essa noite foi memorável. Felizmente, está tudo gravado aí, né, Henrique? Vamos poder assistir novamente isso, compartilhar com amigos. E quero agradecer a você, agradecer ao Henrique, à Beatriz, ao Felipe, que nos ajudam, agradecer a todas as pessoas que continuam conosco. E peço aí para quem ainda não fez, que entre ali no finalzinho e faça o registro da sua presença, aí que a gente tem lá o dever de prestar contas para poder emitir o certificado. O
isso vai ficar aberto para vocês. E fica o nosso convite, agradecer aí a presença do Júlio Guzzi, que eu ainda não tive a honra de conversar mais pessoalmente, mas outras ocasiões teremos. E fica o convite já para o nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, quando teremos um outro estudo de casos, com também um debate interessantíssimo, outro convidado sensacional. E então só encerro aqui e agradeço de novo em nosso nome, em nome da Federal, em nome da EJUDE e em nome da comunidade jurídica aqui de Mato Grosso do Sul. Você quer as palavras finais, William? É isso, fica o meu agradecimento. Muito obrigado. Quero dizer da minha felicidade de estar concluindo esse momento aqui. Quero dizer que me senti, como vocês perceberam, extremamente à vontade nesse nosso momento. Eu não posso deixar de falar que Luiz Henrique Porto Camargo é para mim, uma referência do que é um trabalho sério e, ao mesmo tempo, leve, agradável, de construção de qualidade. E fico muito feliz da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul estar integrando o que, sem dúvida nenhuma, com todos os demais colegas e professores que ele tem e alunos, isso vai crescer ainda muito mais e isso é só uma etapa. Cada encontro que nós temos, eu aprendo a admirar um pouco mais esse meu amigo. Eu já confesso assim, porque assim é honesto, a gente sente e é perceptível isso, a gente sabe quando as coisas são naturais. Ao mesmo tempo, eu percebi por aqueles que me deram o prazer de ter a câmera ligada, e eu fiquei bastante atento aqui ao Júlio também, com a gentileza de estar aqui presente, fiquei muito feliz de revê-lo, quase não reconheci, mas de revê-lo, e eu quero só dizer o seguinte, eu acho que esse estudo de casos, com o caminho que o VOP escolhe, de cada um tratando desses temas tão interessantes, é de uma riqueza, para mim, também de uma oportunidade de poder refletir, e com perguntas tão difíceis que elas ilustram, porque eu costumo dizer o seguinte, a pergunta do bom debatedor, do bom colega, é a seguinte, é aquela que coloca o tema em debate. E ela colocou o tema em debate, e não a pessoa em debate. E o tema em debate, você tem dois caminhos. O tema pode não estar bem construído, e aí vamos reformatar, ou o tema pode ser mais fortificado pelas dificuldades que vão ter enfrentadas. Isso é o que pretendia Aristóteles. É incrível, mas é o debate, é a conversa franca e amiga. Parabéns a vocês, parabéns à Escola Judicial, parabéns também a todos os organizadores, parabéns ao Luiz Henrique Camargo, seus alunos, seus apoiadores, no Felipe Rosa, no Henrique também, em Portugal. Eu fiquei muito feliz, você vê como as coisas às vezes acontecem, né? Nessa simbiose, já fiquei com saudade lá da ponte e daquele momento ali, daqueles locais e do Douro. Enfim, é um momento de muito congraçamento e desejo a vocês todos uma excelente noite, uma grande oportunidade que vocês estão tendo e estão utilizando isso com muita sabedoria e aproveitem cada vez mais e registrem. Daqui é só para melhor. Parabéns, Volpe. Estou com você sempre que eu for útil. Um grande abraço. Muito obrigado a todos, pessoal. Então está encerrado o nosso encontro. Até a próxima terça-feira. Um grande abraço aí.